todos conhecem esse texto, né? Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aí num contexto de perseguir a maturidade, o crescimento espiritual, tendo Cristo como referência. E ele fala aí sobre alguns aspectos que podem ser aplicados a qualquer outro objetivo de crescimento que a gente tenha na vida, né? No caso, ele está falando do propósito dele de se conformar com Cristo, com o caráter de Cristo, ou seja, tomar a forma de Jesus, alinhar a vida dele com o caráter de Jesus. Ele tinha esse anelo no coração dele, esse desejo, esse alvo, esse objetivo. E ele reconhece, né, que ele não era perfeito nisso. E justamente por não ser perfeito nisso, é que ele estava perseguindo esse alvo. Ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Embora esteja incentivando vocês a alcançar, não significa que eu já tenha alcançado e seja perfeito. Ou seja, a gente não precisa ser perfeito para poder incentivar outras pessoas a crescerem e a desenvolverem. A gente só precisa estar a gente mesmo comprometido em fazer progressos, ainda que sejam progressos pequenos, progressos na direção correta, né? Na direção de Jesus. Às vezes a gente tropeça justamente nesse aspecto. A gente pensa às vezes que precisa se tornar perfeito, impecável, para poder então influenciar outras pessoas ou incentivar outras pessoas a crescerem. Quantos de nós às vezes já nos deparamos com isso? Com um sentimento assim de frustração em relação a não posso nem falar para essa pessoa, nem encorajá-la, nem incentivá-la, porque eu mesmo, a minha vida não está perfeita como eu gostaria que estivesse. Eu acho que essa é uma maneira muito pessimista de olhar a nossa própria vida. A gente precisa reconhecer que não é perfeito, mas a gente não precisa gastar toda a energia, o nosso foco nesse fato. É mais importante o fato da gente perceber que a gente está fazendo progresso. Eu posso não ser ainda tudo que eu gostaria de ser e de me tornar, mas graças a Deus que eu também não sou o que eu já fui. Eu estou fazendo progresso na minha vida, eu estou desenvolvendo, eu estou caminhando. Então, é muito simples aí o texto. Os pontos que aparecem no texto são do próprio texto. Praticamente ele diz, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E aí depois no final ele fala da recompensa, né, que é esse fazer parte desse chamado da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é isso que ele diz ali no verso? Esse é o que eles consideravam um prêmio, né? A fim de ganhar um prêmio. Que prêmio é esse? Que troféu é esse? Que medalha é essa? Não é algo necessariamente tangível, material, mas é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembra que a gente falou semana passada, sobre glorificação? Quem lembra o que glorificação é? Eu citei, né? Citei glorificação. Lembra disso? Sim. Glorificação É o casamento do que é temporário com o que é eterno. é quando a nossa condição vai se alinhar perfeitamente com a nossa posição em Cristo. Isso é glorificação. Porque por enquanto nós temos posições que Deus nos deu, status que Deus nos deu em Cristo Jesus.
santo. Você é um santo? Sim. Sim, em termos de status. A Bíblia diz que nós somos santos. Em termos de status. Em termos de condição e de realidade. Não, porque a gente não é totalmente separado do pecado, separado do mundo. Mas em termos de status, nós somos. Nós somos justificados. Somos justos. Perfeitamente justos. Em termos de status, sim. Porque é uma justiça pelo sangue de Jesus. Mas em termos de condição, não. Mas chegará um momento em que a nossa condição vai se alinhar com a nossa posição, com o nosso status. É quando é o que a Bíblia chama de glorificação. Então Paulo está falando, né, desse alvo, dessa recompensa que ele anela de todo o coração. Ao mesmo tempo ele estabelece passos para a gente chegar nessa recompensa. Você quer a recompensa, seja ela maturidade espiritual, seja ela qualquer objetivo, né, de crescimento na vida, de desenvolvimento. A gente falou semana passada também, e principalmente sobre o propósito de Deus para a nossa vida, que sempre vai começar com a frase: eu agrego valor na vida de pessoas através de... Aí personaliza, porque cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem experiências pessoais e características, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua inteligência desenvolvida numa determinada direção. Então, a gente tem alvos e tem objetivos para serem alcançados. Mas o primeiro passo, Paulo diz aí, é esquecer das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas que para trás devem ficar? É o nosso passado. É o nosso passado. O passado ele pode ser uma escola ou ele pode ser uma prisão. É a gente que decide o que o nosso passado vai ser para as nossas vidas. Toda vez que você ver o Evangelho, Jesus lidando com pessoas, você vai perceber o seguinte: Jesus pouco se importa com onde você já esteve. Jesus está sempre mais interessado aonde você está indo. Essa é uma característica de Jesus nas interações dele com as pessoas. Ele não dá muita ênfase onde a pessoa esteve, e sim para onde a pessoa está indo. Lembra de Zaqueu? Onde Zaqueu estivera? Zaqueu estivera, o quê? Numa função de publicano, subtraindo dinheiro das pessoas, né? Recebendo propina, extorquindo, etc. Ele era uma pessoa desonesta. Mas no momento em que ele conheceu Jesus, todo o passado dele para Jesus deixou de ser importante e relevante para ser importante o futuro de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém jantar na sua casa. Jesus se ofereceu para jantar na casa de Zaqueu. E Zaqueu disse: Senhor, que Jesus reconheceu e chamou ele pelo nome, ele sabia que Jesus era divino. Ele disse: dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, ele se arrependeu. Jesus não precisou dizer para ele que regras que ele precisava seguir. Jesus não precisou apontar para ele o passado dele. Ele está, olha a lista aqui do que você fez. Jesus não estava interessado no passado de Zaqueu, e sim no futuro de Zaqueu. Por que isso é relevante? Porque Jesus não está interessado no meu passado nem no seu passado. Jesus está interessado no seu futuro. Mas o passado ele tem ou não tem, muitas vezes, um potencial de aprisionamento das pessoas? Eles têm. Por exemplo, tem determinadas emoções que a gente experimenta nas nossas vidas, emoções negativas que nos fazem mal e que só tem a ver com o passado. Por exemplo, não é nada que esteja acontecendo no presente ou negativa do futuro. Com você é o seguinte:
você está um dia assim, se sentindo muito triste, uma coisa ruim, um sentimento, uma angústia, ou às vezes até umas manifestações físicas ali que só você percebe. Você não sabe o que está acontecendo. Aí de repente você se apercebe que você estava pensando em situações que lhe aconteceram no passado, talvez uma injustiça, talvez algo que foi feito a você e você no momento não revidou, mas agora te veio uma ideia do que você poderia ter respondido, talvez revivendo uma situação do passado que não lhe fez bem emocionalmente. Aí você percebe, é por isso que eu estou me sentindo triste, é por isso que eu estou me sentindo angustiado, é por isso que eu estou me sentindo dessa maneira ruim, e até fisicamente o meu estômago ou a temperatura do meu corpo está alterada. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Já aconteceu com você ou não? Sim. Confessem, gente. Confession time. Com todos nós já aconteceu. Então o que a gente conclui disso? A gente conclui que emoção é uma manifestação no corpo. Emoção é uma manifestação no corpo. Batimento cardíaco acelerado, aquele sentimento de náusea ou de um sentimento ruim aqui, ó, nessa área, aqui nessa região. Né? Borboleta no estômago. Desculpa? Borboleta no estômago. Às vezes até tremedeira, às vezes até a pessoa treme, assim, sozinha. Uhum. Né? Por causa de lembranças, coisas que vêm à sua memória. Então, baseado nisso, baseado na minha experiência, na experiência de vocês mesmos, a gente pode dizer que emoções negativas é uma energia residual do passado. É um resíduo do passado. Emoções negativas, na sua maioria, é um resíduo do passado. Então, o passado ele pode fazer mal. Não. A não ser que a gente mude. Como é que a gente muda? Em primeiro lugar, deixa eu dizer aqui para vocês, porque às vezes a gente pensa que não tem controle sobre essas coisas. Sentir e pronto. Não poderia ter sido diferente. É como se eu não tivesse controle das minhas emoções. E eu tenho. Eu posso esquecer das coisas que ficaram para trás. Não esquecer no sentido de memória, mas esquecer no sentido de que as memórias elas não vão ter mais esse poder sobre mim. E essa energia residual negativa alterando o meu corpo. É nesse sentido. Não é no sentido de esquecer amnésia. De ter uma amnésia. Não me lembro mais. Quem é essa pessoa? Não é nesse sentido. É claro que Paulo não está falando nesse sentido. Ele está dizendo que o passado ele não precisa ter as suas garras atreladas em você. Foi o que aconteceu com José do Egito. Né? Quem aqui já passou por situações pior do que José do Egito? Quem aqui foi vendido já, odiado pelos irmãos? Odiado pelos seus próprios irmãos. Às vezes você teve briga com o irmão, né? Que é comum ter, né? Mas odiado, a ponto dos irmãos conversarem entre eles do mal que fariam para você se tivesse a oportunidade de fazer? Alguém já teve uma família assim, bonita assim? Não, Deus me Era livre. assim a família de José. O texto lá em Gênesis diz assim que eles não podiam mais, eles não conseguiam mais falar amigavelmente com José. Imagina a cena, eles tomando café da manhã, né? Ali, cafezinho, uma torrada, né? Presunto não, que judeu não comia presunto, né? Beijinho, né? Bacon também não, tá? Beijinho de carne. Presunto vegetariano, bacon vegetariano. Tinha cereal de milho. Cereal, né? Sucrilhos. É bacon de peru. Aí quando eles iam falar para José, passa manteiga, aí eles não falavam, por favor, passa manteiga. Falavam, seu estúpido, passa essa manteiga aí. É isso que significa ali em Gênesis, dizendo que eles não podiam mais falar amigavelmente. Porque foi crescendo neles um sentimento de ódio em relação a José. E José, muito
naivo, né? Inocente, ele contava os sonhos dele, né? De grandeza, dos projetos, tudo, na mesa ali, dos irmãos. E, para gravar a história, o pai de José tratava ele com preferência. Roupa de marca. Né? Os irmãos compravam tudo lá no Goodwill. Né? No yard sales por aí. E para José não, ia lá na loja, shopping center, né? Comprava as roupas lá de marca para ele. Então os irmãos tinham, né, esse ódio, essa indignação. Você sabe o que aconteceu? Eles jogaram José num buraco, depois passou uma caravana de egípcios, eles venderam José como escravo. José foi trabalhar no escravo como Egito. Depois chegou no Egito, José ficou 13 anos lá preso injustamente porque foi acusado pela esposa de Potifar de tentar agarrá-la. 13 anos, injustamente. Alguém já passou por isso? Alguém já ficou 13 horas preso? Se você ficar 13 minutos na fila da imigração, você já reclama? Será que Deus existe? Ficou 13 minutos aqui na fila da imigração? Então José ficou ali 13 anos preso injustamente. Uma coisa bonita é que a gente pensa, que, lendo o texto, que José tinha sangue de barata, ele não sentia nada. Não sentia nada. Entendeu? Tanto faz como tanto fez, ele era assim um ser de outro planeta. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque quando ele se casa e tem os 2 filhos dele, a Bíblia diz, ao primeiro, filho mais velho, chamou Manassés, que significa esquecimento. Aí ele diz assim, ao primeiro chamou Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todos os meus trabalhos, meus fardos e de toda a casa do meu pai. Deus me fez esquecer significa que ele lembrava. Fez esquecer não é uma amnésia, fez esquecer nesse sentido que Paulo fala aqui. Não ter mais a energia negativa de arrastá-lo para uma vida dominada pelo passado. Deus me fez esquecer nesse sentido. O passado não tem mais poder sobre mim. O que meus irmãos fizeram não tem mais poder sobre mim. Não causa mais tremedeira. Não causa mais aquela náusea ou aquele sentimento de vingança. Não causa mais. Eu estou totalmente livre e liberto do meu passado. Deus me ajudou e ele colocou o nome do filho em homenagem a isso. Aí quando nasceu o segundo filho, ele disse, esse vai chamar Efraim, dizendo, Deus me fez próspero até mesmo na terra da minha aflição. No Egito, onde eu sofri, Deus me fez prosperar. E ele prosperou e se tornou lá, ministro da fazenda do Egito. Não é? Então, a gente pode ou não pode vencer o passado? Pode. Uma distinção que a neurociência faz é entre emoção e sentimento. Porque muitas vezes a gente trata como sendo sinônimos, né? Emoção e sentimento. Emoção seria essa reação no corpo. A tremedeira, a temperatura do corpo, a náusea ou esse sentimento de angústia. É um sentimento que a gente sente no corpo. Essa é a emoção, que é uma manifestação física ou fisiológica da lembrança. Correto? Sentimento é a interpretação que a gente dá. Agora, a interpretação, ela é uma decisão nossa, baseada nos filtros que a gente tem e que a gente pode mudar esses filtros. Por exemplo, você já se sentiu ansioso com uma possibilidade de algo ruim acontecer? Já, né? Uma prova que você não está preparado, ou uma entrevista de trabalho, você pensa no pior, né? Não vou conseguir. Ou alguma
alguma coisa, uma expectativa de algo ruim. Aí você sente a emoção no corpo. É ou não é? Ora, você já ficou ansioso com uma coisa boa que vai acontecer? Alguém que vai chegar para visitar você no Brasil? Ou você está indo numa viagem e você vai encontrar uma pessoa que faz tempo que você não vê? Ou alguma coisa boa? Já aconteceu isso com você? Sim. Ora, a fisiologia desse sentimento é o mesmo. É a interpretação que diferencia os dois. Porque muitas vezes a gente pode sentir o mesmo sentimento aqui por uma coisa boa ou ruim. Alguém aqui já recebeu uma notícia muito triste e chorou? Sim. Quando fica silêncio assim, Sim. não sabe por que estava, né, aquele barulho. Alguém aqui já foi confrontado com um gesto de ternura, ou de gentileza, ou de generosidade tão grande que você chorou? Ora, a manifestação física do choro é a mesma nos dois casos, mas uma tem a ver com uma interpretação positiva da realidade e outra tem a ver com uma interpretação negativa da realidade. O fato é que as coisas, elas não têm significado em si. É a nossa interpretação que determina se elas são boas ou ruins e se elas vão nos fazer mal ou bem. Correto? Uma pessoa, lembra que eu falei semana passada, a pessoa que nos irrita, e do casal lá que o marido se irritava porque a esposa tinha o hábito de fazer assim no queixo? Sim? Ora, a emoção que ele sentia tinha a ver com a interpretação que ele dava para o fenômeno. Só isso. Se ele interpretar diferente, ele pode interpretar até como um charme, né? Ele pode interpretar até como um gesto bonito e etc. Mas ele, com os filtros dele, e todos nós temos filtros, ele interpretava de uma maneira negativa. Então, esse passado, ele só tem o poder que a gente lhe dá para segurar a nossa vida, né? E aprisionar a nossa vida e aprisionar a nossa existência. O que Jesus disse ali para a mulher pega em flagrante no adultério? Nem eu te condeno. Vai e não pegue mais. Ou seja, daqui para frente. É daqui para frente. Em outras palavras, eu estava dizendo para ela, o seu passado não é empecilho para você servir a Deus no presente e no futuro. É você quem decide agora se você vai viver numa prisão ou você vai usar o seu passado como uma escola. É você quem decide, é você quem faz essa decisão. E no caso aqui, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram para trás. Pronto. Foi ficando para trás e está tudo bem. E agora é o segundo passo, né? Avançando para as que estão diante de mim. Lembra que eu falei aqui sobre por que no carro o retrovisor é pequeno e o para-brisa é grande? Por quê? Porque para onde você está indo é muito mais importante do que onde você já passou. Imagina um carro ao contrário, né? Aquele espelhão assim, né? E um buraquinho para você ver na frente, dirigindo. Tem muita gente cuja vida é assim. Tem muita gente cuja vida é assim. Tem um espelhão enorme ali para ficar olhando para trás porque já foi. E um buraquinho ali para olhar para frente, né? Para olhar para onde está indo. Então Paulo diz, não, esqueci das coisas que ficaram para trás. Não tem mais peso. Não tem mais não determina mais o meu presente. O meu passado não determina. A não ser nas coisas que eu escolho que determinem. Experiências boas ou mesmo experiências ruins que eu interpreto como aprendizado. Eu interpreto. Eu decido interpretar como aprendizado e não como frustração. Eu estava lendo esse livro, a escritora conta que quando ela era criança, desde pequena, na mesa de jantar, o pai tinha um costume
em relação a ela e em relação aos outros irmãos. O pai perguntava assim: como foi o seu dia? Em que você falhou hoje? Cada um tinha que dizer pelo menos uma coisa na qual tinha fracassado ou falhado. E quando eles diziam, o pai dava high five, congratulations, porque fracassou. Aí o pai sempre fazia esse desafio: o que você fracassou? E dava congratulations. Era isso que o pai fazia. Porque o pai queria passar a ideia de que está tudo bem fracassar, desde que você não desista, desde que você tente. Significa que você tentou uma coisa nova e não deu certo. Da próxima vez você vai fazer melhor, né? A gente tem eu acho saudável essa mentalidade, porque às vezes a gente tem uma mentalidade em relação ao fracasso, e a cultura competitiva na qual a gente vive tenta imprimir nas nossas mentes de que o fracasso é uma coisa vergonhosa. Mas se você pensar em qualquer pessoa bem-sucedida, extremamente bem-sucedida, pessoas que marcaram, fizeram diferença na história, são pessoas que fracassaram várias vezes. Qual que é o segredo do sucesso, você diria? Fracassar várias vezes. Porque é a lei dos, vou dar para chamar, lei dos grandes números, né? Law of averages, né? Ou seja, nas tentativas, no fracasso, uma hora vai dar certo, e vai, né? Agora, as pessoas que nunca fracassam são aquelas que nunca tentaram. Fala aí um lutador aí, que eu não sou muito desse ramo, lutador aí que vocês assistem lutas aí. Anderson Silva, é bom? Aldo. Já foi? Aldo. Já perdeu? Ou já? Já. Já? Mas a maioria Então, foi eu sou ganho. melhor que ele. Eu nunca perdi uma briga. Claro, você nunca brigou. Então. Estão vendo como muitas vezes a gente mede sucesso e fracasso assim? A gente diz assim: eu nunca fracassei, mas também nunca lutou, nunca tentou, ou tentou poucas vezes. É claro que não vai fracassar. Agora, uma pessoa, ela é reconhecida pelos adversários que ele enfrentou, pelas possibilidades de fracasso, pelos fracassos. Aí sim a vitória vai se destacar em relação aos fracassos que ela obteve. Em tudo é assim. Tudo é assim. No jogo da vida, né, é assim que é. Então eu achei muito interessante essa história dessa escritora, quando ela disse que o pai tentava passar para ela uma ideia, uma mentalidade de que está tudo bem fracassar desde que você não desista, né? E Paulo diz aí: avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo. Prossigo significa eu continuo, eu não desisto. Eu não desisto. Por quê? Porque sempre que a gente tentar algo novo, um passo a mais, um outro degrau, um outro patamar, né, um outro nível na nossa vida, seja em que área for, vai haver obstáculos e adversidades e dificuldades. O segredo é não desistir. O segredo é prosseguir. Teve um escritor do passado chamado Earl Nightingale. Ele dizia o seguinte: eu nunca vi uma pessoa fracassada, só vi pessoas desistentes. Porque desistir é a causa número 1 do fracasso, né? Enquanto a pessoa estiver tentando, é porque ela não fracassou ainda. Então prossigo para o alvo. Quem tem medo de fracassar, porque tem medo de ser criticado, né? Tem medo de ser criticado, não vai tentar fazer as coisas. Se não der certo, o que as pessoas vão falar de mim? Ou o que eu mesmo vou pensar de mim? Eu vou me ver a mim mesmo como uma pessoa que tentou e não deu certo. Então essa mentalidade, ela é totalmente prejudicial. Está tudo bem você tentar e não dar certo.
tenta de novo. Tenta de novo, tenta uma outra vez. Se for preciso, tente 10, 20, 30 vezes. Quantas vezes forem necessárias até você conseguir. A questão é, o texto ali em Provérbios diz, o justo ele pode cair até 7 vezes, mas ele se levanta. 7 ali é um número assim, simbólico de dizer, né? Ele pode cair repetidamente e ele vai se levantar. Esse é o segredo do justo. O segredo do justo não é nunca cair, mas é sempre que cair, se levantar. O segredo não é a gente não fracassar nunca. O segredo é a gente fracassar depressa. Fracasse rápido. Porque é uma coisa também que mina muitas vezes a energia das pessoas e drena a possibilidade de vida e de desenvolvimento, é o fracasso lento. A pessoa fracassa e fica meses para se recuperar, anos para se recuperar, tentando achar de quem foi a culpa, né? De quem foi a culpa, de quem foi a culpa, de quem foi a culpa, de sentir e remoer e pensar nas, né? Não, fracasse rápido, o mais rápido possível. Esse é o segredo. Aí você prossegue para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, não ter medo de fracasso talvez seja uma das coisas assim, mais libertadoras que podem existir na vida de uma pessoa. Por que as pessoas permanecem lá aprisionadas no passado? Medo. Medo, às vezes a situação ela é indesejável no passado, ela é mesmo dolorosa ou desconfortável, mas por que a pessoa fica ali presa? Porque é dolorosa, é indesejável, é drenadora, se eu posso dizer essa palavra, não sei se existe, das energias, mas é familiar. É o que eu conheço. Então a familiaridade fala mais alto, né? Ah, vou continuar aqui mesmo, que pelo menos me é familiar. Por quê? Porque o novo, ele pode ser melhor, ele pode ser superior, mas ele assusta porque é novo, é futuro, é imprevisível, tem coisas desconhecidas. A gente tem uma tendência de ficar mais no nosso mundo conhecido, né? A gente chama isso de zona de conforto. Zona de conforto é o que o texto, é o que o nome diz. É uma zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. A gente só cresce quando a gente faz a gente mesmo desconfortável. Como que a gente faz a gente mesmo desconfortável? Levanta do sofá e haja. Né? Pare de investir todo o seu tempo. Entretenimento é uma coisa muito boa, né? E tem muitas possibilidades de entretenimento hoje que a gente nem sonhava há algumas décadas atrás, né? Mas entretenimento ele pode ser uma distração muito prejudicial. Ele gera conforto e rouba a gente de desenvolver ideias, possibilidades, alternativas que só são possíveis se a gente sair da nossa zona de conforto e nos colocarmos de propósito numa situação desconfortável, expondo a nossa cabeça a novas ideias, né? A novas ideias. Então, prosseguir para o alvo, saindo da zona de conforto e não se deixando dominar por esse medo de uma coisa nova. Pode prestar atenção, qualquer área da nossa vida no passado em que a gente observa, a gente se lembra e observa um crescimento, é porque a gente tentou algo novo e assustou. E a gente ficou pensando, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? É assim ou não? Só você relembrar.
Todas as vezes que houve uma mudança significativa na sua vida, é porque você saiu de um conforto e buscou algo desconfortável a princípio, mas que ia resultar numa coisa boa. Sempre é assim. Então, na zona de conforto, não existe crescimento. E zona de conforto é que nessas doenças, dizem que, por exemplo, pressão alta, né? É um silent killer, né? Por quê? Porque não tem sintomas. Correto? Zona de conforto também não tem sintoma. O sintoma é que é confortável. Então, nada tem o poder de segurar mais as pessoas do que esse silent killer de dreams, de sonhos, de alvos, de objetivos. Por quê? Porque é confortável. Né? Aí a pessoa diz assim: não, mas eu estou tão satisfeito da maneira como as coisas estão. Não é? Para que mudar? A questão é, as coisas, elas não permanecem nunca como estão. Vai chegar um dia em que a gente vai ser sacudido da nossa zona de conforto, porque a realidade vai mudar. E nesses dias a realidade está mudando assim de uma maneira, a gente vai ficando obsoleto. Qualquer área da vida da gente, a gente vai ficando para trás se a gente não mudar, se a gente não se aperfeiçoar o tempo todo. A gente vai sendo deixado para trás, literalmente. É ou não é verdade? Então não existe esse negócio, não, prefiro as coisas como estão. Não, as coisas como estão não vão permanecer como estão. A gente vai mudar, o tempo vai passar, a gente vai ficar mais velho, a saúde da gente vai ficar mais debilitada, o mundo ao nosso redor vai mudar e vai se aperfeiçoar, a gente vai ser forçado a mudar. Nada é estático nessa vida, nada fica como está. Então por isso que zona de conforto é uma coisa assim, muito prejudicial, porque não tem sintomas. Ele é um silent killer. Ele deixa a pessoa justamente numa situação em que, para que mudar? Estou confortável. Não se muda porque está confortável. Então, por último, né, ele fala aí da recompensa, que é o alvo, é onde tudo, na verdade, começou. Né? Tudo, na verdade, começou. Aí eu vou mostrar para vocês uma sequência aí, que é esse alvo, né? Onde tudo começou. E você pensa em qualquer alvo, qualquer coisa que você já obteve, ou que você deseja obter, e você vê se tem essa sequência, né? Então Paulo fala de um alvo, de uma recompensa. Qualquer alvo, qualquer recompensa, ela é precedida por uma energia produtiva. Poucas coisas benéficas acontecem por acaso. É possível acontecer? Mas é muito, muito, muito raro. Né? As coisas tendem mais para dar errado, não é? É possível parecer que é possível, mas é improvável, né? Então, vocês concordam que todo êxito na vida, ele é precedido por uma energia produtiva que foi empregada ali para... Né? Pense nas coisas mais simples. Uma casa limpa. A gente chega na casa de alguém, a casa está limpa, né? Você recebe visita, a casa está limpa. O que a pessoa pensa? A pessoa pensa, que casa você comprou assim? Não, a pessoa não pensa isso, né? A pessoa pensa, você limpou, né? Ou seja, você empregou uma energia o quê? Produtiva para fazer. Toda energia produtiva é precedida por um esforço organizado. Até para limpar uma casa, a sua própria casa, você precisa de um esforço organizado, saber o que você vai fazer primeiro. Porque se você limpar todo o chão e depois for tirar o pó, aí o pó vai cair aonde? No chão. Então você tem uma sequência para fazer. Não basta empreender esforço. É preciso que seja um esforço o quê? Organizado. E todo esforço organizado não é precedido por uma meta clara e definida. Você pensou, hoje vai ser dia de faxina.
Você teve uma meta clara e definida. Às vezes até no caminho para casa. Você não estava afim. Então você tem uma meta clara e definida. A meta clara e definida, ela é presidida por um desejo ardente. Não necessariamente um desejo ardente de fazer, mas um desejo ardente em relação ao resultado final. Ah, estou cansada daquela minha casa, que ela não está uma bagunça, me sinto mal, nem descanso. Nem consigo descansar. Porque quando a coisa está muito bagunçada, a gente não descansa direito, né? Então, você teve um desejo ardente, você visualizou a casa limpa, né? Aquele ambiente agradável. Né? E geralmente, né? Esse desejo ardente, ele começa com um sonho. Começa com apenas uma ideia vaga. Um sonho. Então, a gente sabe que existe essa sequência aí, a sequência é válida para todas as coisas. E se a gente inverter essa sequência, eles chamam de reverse engineering, né? Não sei se tem essa expressão em português. E aí reverso. A gente não ouve em português. Engenharia, isso? Ok. Para descobrir como a coisa funciona a partir do próprio. Exato. Então, faz o processo inverso. Então, vamos fazer o processo inverso aí. Tudo começa com um sonho. Vocês estão aqui nos Estados Unidos, eu acredito que só a Patrícia nasceu aqui. Sai daqui pra ver. Senão o exemplo não vai funcionar. Era isso. Todos nós, primeiro foi um sonho. Morar nos Estados Unidos, estar nos Estados Unidos. Você não, porque você foi trazido. Você nem teve direito de sonhar. Sonharam por você. Sonharam por mim. Sim, mas foi um sonho de qualquer maneira. Seus pais sonharam com a Carol nos Estados Unidos. Sim. Tudo começa com um sonho. Aí o sonho, ele é uma ideia que se associa a uma emoção. É um desejo ardente. Aí tem os obstáculos, é claro, né? E muitas pessoas desistem exatamente, nunca saem do sonho. Conhece pessoas cujos objetivos nunca saem do sonho? Fica sonhando, né? Como se a coisa fosse acontecer espontaneamente. Né? Não, do sonho ele precisa passar a ser uma ideia associada com uma emoção, que é um desejo ardente. Uma emoção. Ninguém faz as coisas, talvez esteja exagerando, mas 99,99999% das pessoas não faz as coisas significativas com frieza, apenas com uma ideia racional. Tem que ter emoção envolvida. Na verdade, é a emoção que é o combustível, muitas vezes, da nossa vida. A gente tem aquele ímpeto, né? Aquela vontade, aquela coisa que a gente não sabe explicar, mas que está aqui dentro. Tem uma emoção associada com uma ideia. Abrir um negócio, né? Começar um outro ramo de trabalho. Quem aqui já teve isso? Uma ideia assim? Já teve ou não? Ninguém, gente? Que é isso? Não é? Não vê aquela emoção? Você imagina, né? Você naquela nova etapa, naquela nova função? Então, aí, se ficar só no desejo ardente também, fica só no desejo ardente e vai aos poucos minando e desaparecendo e a gente desiste. Tem que se transformar numa meta clara e definida. Exatamente o que eu quero. O que é que eu quero? Paulo diz, prossigo para o alvo. Alvo significa uma meta clara e definida. Eu vou fazer um teste com vocês. Vocês podem fazer esse teste essa semana, tá? Um teste prático, hein? Se vocês tiverem coragem. Todo mundo aqui tem conta em banco? Uhum. Todo mundo tem conta em banco aqui? Você escreve um cheque, só que você não coloca a quantia exata. Você diz assim, uma boa quantia de dinheiro. Né? E
você vai lá no caixa do banco descontar. Aí a mulher fala, mas o que você quer? Eu quero uma boa quantia de dinheiro. O que a mulher do caixa vai dizer para você? Fecha a conta, dá todo o dinheiro, mas esse cara é louco. O que é bom quantia para você? Exato. Ora, você já notou que para você ir com cheque no banco tem que ter uma quantia exata do que você realmente quer sacar? Na vida também é assim. A meta clara e definida. Quanto mais clara e mais definida for a meta, mais fácil vai ser a gente conseguir chegar lá. Você já quem tem iPhone aqui ou outro, você fala com a Siri ou não sei quem é os outros, Google, whatever, Alexa da Amazon. para setar o GPS. Você fala, eu tô a fim de sair, não sei para onde eu vou. O que ela vai te dizer? Vai dizer, então, quando você decidir, você me fala que eu estou aqui para te ajudar. Né? Quando você coloca o endereço certinho onde você quer ir, aí ela vai. Mesmo quando você não coloca certo, experimenta colocar no GPS assim, Orlando. Ok? Eu já fiz. Aí ele vai para Orlando. Mas ela definiu uma meta ali, clara e definida. Tem um ponto exato onde ela vai te levar. É. Na vida funciona assim. É uma meta clara e definida. Você chega lá, tem uma pedra assim escrito aqui, surgiu Orlando. Exato. Pode ser. Depois que você tem uma meta clara e definida, você tem que ter esforço organizado. Não é só esforço. É um esforço organizado. Lembra da casa? Tem que ter um esforço organizado. Quando você chega numa casa do seu cliente aí, você fala, e de novo essa casa, né? É uma bagunça só. Tem pelo de gato, dá pra fazer um outro gato com pelo. Aí você diz, tem que ter um esforço organizado. Tem que começar lá em cima. Quando é casa de 2 andares, a gente começa em cima ou embaixo? Em cima. Em cima, né? Vai descendo, né? Master pedra. Não tem muito sentido, né? Você começar por baixo e terminar em cima, a não ser que você queira sair pular lá de cima depois, né? Se suicidar, né? Aí, geralmente você começa de cima. Você tem um esforço o quê? Organizado na sua mente, para você poder, né? Aí você aplica essa energia produtiva e atinge o seu êxito. Atinge o êxito. É assim que é. Na vida é assim. Tem que ter essa sequência. Tem que ter essa sequência. Então, não sei em que fase que você está aí no que você tem se proposto a fazer, né? Na sua vida, nos seus objetivos, nos seus anelos, nos seus anseios. Na vida espiritual a gente precisa disso também. A gente precisa ter um sonho. A gente precisa ter um sonho de ficar mais próximo de Deus, de ter um caráter mais próximo do caráter de Jesus, de influenciar, né, os nossos filhos, por exemplo, com uma vida, né, de integridade em Cristo. A gente tem esse sonho, a gente sonha com essas coisas, né? Mas isso tem que se transformar num desejo mesmo que a gente tem, né? Uma coisa fácil é deixando as coisas para trás ficam, ou prosseguindo para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alto para alcançar o êxito. Então, se a gente aplicar essas 6 coisas aí, a gente vai ver que nas coisas que a gente já obteve, a gente já aplicou essas 6 coisas. Agora, por que a gente se perde em muitas coisas? A gente parece esquecer que o que se aplica a limpar uma casa se aplica a tudo na vida. Quando você saiu dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos também foi assim, um sonho, foi um desejo, depois uma meta clara e definida, preciso tirar passaporte, preciso pegar o visto, preciso de passagem, né? Depois um esforço organizado, preciso arrumar as malas, trajeto, etc. Né? E precisa de energia, né? A energia produtiva nessa direção. Senão, As emoções começam a chegar na hora de passar
Customer service. Vence os medos, né? Vence os medos. Veja bem, medo não é uma coisa que a gente precisa eliminar totalmente. O que precisa é o sonho e o desejo, ele precisa ser maior que o medo. Ou o medo precisa diminuir, ou o desejo precisa aumentar. Quando você vê uma pessoa paralisada pelo medo, tem duas possibilidades. Ou o medo está muito grande, ou o desejo está muito pequeno. Não pode ter equilíbrio aí. Porque se equilibrar, fica no mesmo. Então você precisa que o desejo seja maior, né? Ou você precisa que o medo seja menor. Isso é muito importante a gente saber, para a gente poder também, às vezes, orientar os nossos filhos. Porque os nossos filhos, às vezes, eles vão enfrentar na vida deles situações de paralisia, por causa do medo e do desejo daquilo que eles querem obter. Então, a gente tem que pressupor, às vezes, como pais, que o desejo é pequeno. E dizer para eles, então, incentivá-los, encorajá-los, né? E tudo, e dizer da importância daquilo, e tudo, eu acredito em você, e tal, de maneira que o desejo cresce tão grande que os medos continuam do mesmo tamanho, mas o desejo aumentou que vai superar o medo. Às vezes, a gente precisa, na verdade, desmistificar o medo, porque o desejo já é grande, mas o medo está obscurecendo o desejo. Percebe como a gente tem... Às vezes é fácil enxergar isso na vida dos nossos filhos, nós que somos pais. A gente precisa também ter a capacidade de enxergar isso nas nossas próprias vidas. A gente precisa também, muitas vezes, nós que somos casados, ou mesmo pais e filhos aqui, né? A gente precisa, às vezes, não ficar com essas coisas só dentro de nós. Discutir essas coisas também, porque duas mentes ou mais, elas produzem uma sinergia. Sinergia significa que a soma de duas mentes, ela é maior, o resultado da soma, né, ela é maior do que as mentes individuais. Entende? Então produz uma sinergia. Então, por exemplo, né, marido e mulher, né, você é capaz de discutir os seus sonhos, as suas metas, aonde que está o medo e tudo mais, para que um possa, então, encorajar o outro na direção de atingir esse êxito, esse objetivo definido e claro. Porque muitas vezes sozinho é possível também, mas é mais difícil. Né? Um sonho compartilhado com a pessoa certa, né? Tendo essa sinergia, essa energia positiva na direção de concretizar, aí gera uma produtividade que os esforços individuais somados não se comparam. Então é melhor, por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. É melhor estar alinhado com outra pessoa, com outra mente, com outra pessoa, né? Visão diferente para somar e produzir algo benéfico na vida. Amém? Fiquemos por aqui então. Amém. Só repetindo o texto, né, de Paulo, em que ele diz: irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém.